Olha, EAD já é um conceito, eu diria que consolidado hoje em dia, né. Há 20 anos atrás, mais até de 20 anos atrás, eu trabalhava numa agência de propaganda e eu atendia uma faculdade que era uma faculdade só de EAD, com a tecnologia de 20 anos atrás, que era completamente diferente, mas era o conceito do ensino à distância. A gente tem até aqueles mais antigamente ainda por correspondência, né, que tinha nos gibizinhos lá, aquele Instituto Brasileiro, acho que é Universal Brasileiro, alguma coisa que você aprendia curso de elétrica, costura, um monte de coisa, por correspondência. Então, na verdade, ensino à distância já é um conceito, consolidado. Eh, Só que agora a tecnologia vem entrando e vem ampliando as formas para isso. A gente também tem ensino de tudo quanto é coisa, né, como eu falei aqui do ensino à correspondência, a gente aprendia elétrica, moda, desenho, hoje em dia a gente entra no YouTube, a gente pode aprender qualquer coisa. Eh, mas a pandemia mexeu um pouco, talvez com a cabeça das pessoas, sobre essa possibilidade de aprender coisas novas. Dá para começar a traçar alguma tendência, após a pandemia? Como que você tem enxergado essa evolução toda, o mercado, enfim? Ótimo, Márcio. Essa questão da educação à distância, como você diz, hoje é uma coisa já sabida e que as pessoas já conhecem, já está aí, né? Eu diria não é consolidada, porque é uma coisa ainda em crescimento muito grande, né? Principalmente depois da pandemia, né? Então, esse setor, ou o uso de tecnologias para a educação, já vinha crescendo ao longo das últimas 2 décadas, né? Nós estamos há 2 décadas e meia nesse mercado, há 26 anos que o Dot Digital Group está. Nós começamos, fomos pioneiros nisso, então lá no começo você tinha muito pouca gente com acesso à internet, né? Mas já eram milhões de pessoas no Brasil, apesar de ser muito pouco, acabam sendo muita gente, né? Para você fazer em escala, isso vale a pena. Mas era um contingente pequeno e que vem crescendo ao longo de todos os anos, nas últimas 2 décadas, isso vem crescendo de forma, eu diria que aritmética, esse crescimento, né? E que se tornou exponencial agora na pandemia, né? Então, já era uma tendência, as pessoas já estavam usando isso, e a pandemia fez no momento em que não tinha o presencial. Então, todos foram, de alguma forma, para o EAD, na área de educação, ou foram aí impelidos a ir para tecnologia, seja para ver informação, para se comunicar com as pessoas ou para a educação. Principalmente esses 3 setores foram muito afetados na pandemia e, lógico, o e-commerce todo, né? Então, esses setores tiveram um impacto muito grande. A educação foi um deles que se alavancou muito mais. Para vocês terem uma ideia, só nós, no Dot Digital Group, nesses 2, 3 anos que nós estamos indo de pandemia praticamente agora, nós triplicamos de tamanho, né? Isso quer dizer, no momento inicial, as pessoas foram obrigadas a buscar tecnologia, só que esse momento fez com que elas conhecessem a tecnologia. Dizem que não era um problema tão grande, porque muitas têm uma certa resistência daquilo que não conhecem, na verdade. Quando você começa a usar e ver o resultado, você, opa, não é tão complexo assim. Opa, esse negócio é bom. Ou, peraí, isso traz resultado tão bom ou até melhor que o presencial. Ué, por que eu não vou usar? Por que eu não posso fazer aqui de casa, sem ter que locomover, sem ter que pegar trânsito, sem ter que viajar, sem ter que ter hora marcada para tudo? Pô, eu tenho muito mais liberdade, posso fazer meus horários e o resultado é bom. Então as pessoas conheceram isso, desvendaram esse mistério e falaram, pô, isso tem resultado e eu quero fazer. Isso aconteceu com todos. Agora, principalmente as universidades, como o próprio Tiago falou dessa última pesquisa, hoje nós temos já no ensino superior mais pessoas fazendo cursos de graduação à distância do que presencialmente, Olha, né? Então foi uma tendência muito grande e sobretudo no mundo corporativo. Então as empresas viram que elas tinham que usar mais tecnologia, que elas podiam capacitar os seus funcionários independente aonde estivessem. Muitas companhias têm abrangência geográfica distinta, com pessoas espalhadas em várias regiões ou países, né? Então isso facilitou.
que não precisam as pessoas se locomover, que você tem gastos menores, que você pode fazer aí uma aprendizagem contínua das pessoas em vários programas a qualquer momento e elas podem trabalhar nisso. Então, as empresas também descobriram que isso era um fator de melhorar a qualificação dos seus funcionários, mas também fazer com que eles fossem mais produtivos, adequados aos objetivos da empresa e, por fim, a empresa fica mais competitiva, né? Então, esse foi o mercado que cresceu muito e continua a crescer. Só no Brasil são milhares de empresas, milhões de empresas pelo mundo que estão aderindo. Hoje, antes da pandemia, nós tínhamos aí números que mais ou menos 30% das empresas já usavam educação à distância. Hoje, é o complementar disso. Hoje nós temos 70% das pessoas usando educação à distância, nas empresas, e cerca de 30% presencial, e uma tendência de crescimento que pode chegar, segundo as pesquisas, a 80% dos programas de capacitação corporativa serem presenciais já no ano que vem.